e o traço era leve, e o bordado vinha como se fosse um bordado, isso mesmo, né? Ele vinha e cabia no papel de uma forma que não sobrava nada, não faltava nada, estava muito bem centralizado. Mas esse mesmo aluno, quando pegava um lápis para fazer uma produção de texto, gente, era um sofrimento. Ele primeiro fixava o papel tão forte o lápis tão forte no papel que marcava 3, 4 folhas, ele rasgava, ele apagava, ele suava, ele ficava angustiado, e isso me chamou a atenção. Como o mesmo instrumento, né, que ele segurava com tanta leveza, né, o lápis para o desenho, se esse mesmo instrumento, na hora que ele ia fazer uma produção textual qualquer, era uma coisa tão difícil para ele. Então, a psicopedagogia veio a partir daí, do olhar sobre essas crianças e jovens. E aí, depois eu fiz uma especialização também na área de altas habilidades e superdotação, e depois um mestrado também na área, né? Então, é uma trajetória que vem assim delineando junto com a prática educacional na área das altas habilidades. Devo dizer a vocês que desde 86 é com eles que eu estou, né? E espero ficar por um bom tempo, né? Aprendendo com eles. Eu digo sempre, nossa, mas você já sabe tudo. Eu falei, ai, gente, o ser humano é tão espetacular que ele sempre consegue nos surpreender. E eu continuo aprendendo com eles até hoje, né? Então, esse é um pouquinho da minha história, dizer que eu sou professora, sim, né? Apaixonada por essa área e tenho, assim, como uma grande responsabilidade, eu acho que com toda essa experiência que nós vamos adquirindo, de, primeiro, acolher os colegas que começam agora, como eu fui acolhida há 36 anos atrás, apoiar as famílias, né, que nos chegam, e, principalmente, né, dar voz e dar um desejo positivo a esses alunos, o desejo de ser quem eles são, sem dificuldades e sem se sentir indesejado, diferente ou excluído. Então, é isso, Maria Lúcia. Acho que eu falei demais, hein? Não, mas hoje o microfone é seu. Nós estamos aqui para te ouvir. Então, tudo que você falar vai ser um acréscimo muito grande para todos nós. A sua apresentação é linda. Nós estamos muito satisfeitos com isso. Podemos começar assim, de peito aberto. Que bom. Então, vou colocar aqui o slide de novo, pode ser? Pode gente, ser. Esse tema tão instigado, né? Instigante para todos nós, eu gostaria de começar dando assim, o meu carinho, o meu respeito, o meu abraço tão carinhoso a todos, né, que perderam e que tiveram parentes, familiares, né, vítimas do Covid, aqueles colegas que estão também adoentados, né, famílias, né, eu gostaria de deixar aqui meu carinho, meus sinceros cuidados, né, de atenção e de empatia com todos vocês. Há inúmeros professores que estão passando por essa dificuldade, familiares, pessoas queridas nossas, daqueles que estão nos hospitais hoje e aqueles que estão lutando com as sequelas do Covid. Então, fica aqui, assim, nesse momento, né, inicial, para pensarmos um pouco, a partir desse olhar, o que nós podemos fazer neste momento em relação aos nossos atendimentos especializados, tá bom? E aí, vamos lá. Certo. Bom, eu trouxe algumas questões que eu acho tão importantes e gostaria de compartilhar com vocês, no sentido de estamos vivendo hoje um desafio muito grande. Então, desde 2020, né, no início do ano passado, nós não tínhamos ideia, né, do que nós estaríamos vivenciando, né? Então, este é um aspecto que chama a atenção pelos vários contornos que nos trazem, né? Então, quando a gente fala de atendimento especializado, né, na quarentena, eu penso assim que nós tivemos um momento em que foi um momento que está sendo construído,
né? Então, no começo de tudo, nós primeiro achamos que ia ser uma coisa passageira e nós nos preparamos para alguma coisa que fosse passageiro, e não foi. Ficamos aí 1 ano. Eu acho que a palavra de ordem desses 2 anos é aprendizagem, né? Para as nossas funções profissionais, digamos assim, sem falar das outras questões que também são, né, duras e importantes, mas no contexto profissionais, eu acho que no profissional é aprendizagem, né? Então, o que eu venho trazer é que o uso do computador ou da tecnologia, ou então esse olhar virtual, ele já acompanha a nossa vida há algum tempo. Eu digo que é porque eu tenho filhos já adultos, né, com 35 e 30 anos, e eles também tiveram experiência dentro da questão virtual, porque o pai era uma pessoa que trabalhava com análise de sistema, então era uma pessoa que viajava muito, trazia os computadores que nenhum colega tinha. Minha casa estava cheia de criança, né, com um olhar dentro da tecnologia, e hoje ambos trabalham com a tecnologia em suas profissões. Um psicólogo e uma fisioterapeuta até hoje utilizam esse material na área de trabalho. Então, isso não é uma coisa nova. O que é novo para a gente, né, é que nós temos um contexto, né? Quando a gente fala de atendimento educacional especializado, né, nós temos um cenário. É importante identificar esses alunos. E, assim, é importante não só rotular. Uma sessão que eu fiquei com ele, eu já vi diferença. Como aluno de altas habilidades de superdotação. Porque nós precisamos dar para ele uma atenção. A identificação só se justifica, gente, com o atendimento. Só se justifica com a atenção que é dada a ele, com o suprir as suas necessidades. Não há necessidade de identificarmos as pessoas com altas habilidades ou não, e outras questões, né? Não vamos falar aqui das outras áreas, se nós não formos oferecer apoio às suas necessidades. Esse é o ponto mais importante. Então, quando a gente pensa que nós vamos fazer uma identificação para oferecer um serviço, ou para oferecer um apoio, ou para oferecer uma atenção a esses estudantes, nós estamos falando de uma identificação que possa realmente nos trazer em elementos e informações que nos faça atuante dentro das áreas que nós julgarmos importantes desenvolver. Né? Nós temos aí uma questão de que, quando pensamos na estimulação dessa criança, e nós não vamos falar só de criança, não, nós vamos falar de adultos e idosos também. Muitas pessoas só descobrem as suas altas habilidades de superdotação na idade madura, na idade mais velha, né? de vida produtiva. Outros descobrem crianças, outros já se percebem e falam, eu quero ir para aquela sala. Eu me lembro lá na escola, às vezes a minha sala no horário do intervalo não tinha intervalo para mim, era o horário que eles entravam, as outras crianças entravam, e elas falavam, eu quero vir para esse lugar aqui que eu faço isso também, olha esse material aqui no painel, eu faço um desenho nossa, muito bom, muito igual a esse. Você quer ver? E eles mesmos se identificavam praticamente, assim, mostravam desejando estar naquele espaço. Então, se a gente perceber que grande parte dessas questões ela vem com uma importância de voz dessa pessoa superdotada, dessa pessoa com superdotação, nós temos aí uma possibilidade de superação de uma grande dificuldade que nós encontramos na superdotação, que é a vulnerabilidade, quando não assistidos. Quando expostos a contextos onde eles são minimamente atendidos ou então são questionados até mesmo por que apresentam tais comportamentos, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa estar bem conscientes, e eu digo muito para muitos pais, né? Mas por que eu tenho que atender? Mas por que eu tenho que identificar? Deixa ele na escola assim mesmo, né? Ele já está bom, é um ótimo aluno, né? Então, que contexto nós estamos trazendo para essa criança? E aí, qual a importância disso, tanto na relação escolar quanto na relação familiar? Né? Então, se nós estamos falando de um grupo que não é estável, né? Ele é multifacetado, pensem num diamantinho, né? E quando a gente olha um diamante, a luz, né? A qualquer luminosidade, nós vamos ver que mesmo as facetas do diamante têm muitas facetas, tem um brilho próprio.
Tem um jeito, se você vira ele um pouquinho, você já vai ver um outro brilho. Então, mesmo a faceta individual do diamante, ele é multifacetado. Então, nós estamos falando de pessoas assim, porque as pessoas com altas habilidades, apesar de ser um grupo grande, que nós podemos falar que são pessoas com altas habilidades de superdotação, é um grupo muito variável. Tá? E vai depender de como a gente percebe essas habilidades, logicamente, a atenção que será dada a elas. Então, uma coisa importante é quando a gente observa que, às vezes, a sociedade, de um modo geral, tem uma visão mais limitante da superdotação. Então, parece que todas as características têm que ser dadas a todos os alunos do mesmo jeito. E os serviços e as ofertas também. Eles só esquecem que as pessoas são únicas e os talentos também são bem particularizados, e eles sofrem influências de vários aspectos para que possam ser expressos, né? Então, diante disso, é uma responsabilidade esse olhar para a superdotação. Primeiro, porque ele faz com que nós possamos mapear, né, os recursos que podem ser necessários para o seu desenvolvimento. Segundo, porque neste mapeamento nós podemos descobrir áreas a partir de uma provocação que não foram bem identificadas pelas suas famílias ou pela escola. Quantas vezes nós tivemos em sala, em ambiente pedagógico, à medida que você vai apresentando as ofertas, as áreas do conhecimento, nossa, eu não sabia que eu gostava disso, eu nunca fiz isso, eu nunca tive acesso a isso, né? Eu nunca tive acesso a esse material. Né? Eu me lembro do desenho, uma vez as crianças, é tão cruel falar isso, mas muitas chegam falando, eu sou péssima no desenho, eu não sei desenhar, eu odeio desenhar. Crianças de 8, 10 anos que não gostam de desenhar porque em algum momento alguém, ou escutou de alguém, ou ouviu, comparou de alguma forma o seu desenho, e ele se negou a desenhar. Né? Eu lembro de uma criança, de uma aluninha minha, que falava assim, não, eu não vou desenhar, não. A professora fica falando, desenha o seu brinquedo favorito, eu não consigo desenhar minha boneca, não vai ficar igual. Então, ela reprogramava aquela imagem fotográfica da bonequinha dela e ela falava que ela era incapaz de desenhar a bonequinha dela. E eu falei, mas você vai desenhar ou você vai tirar uma fotografia? Porque o desenho é uma representação. E aí eu fui desconstruindo para ela essa questão do desenho fotográfico, que ela pode até um dia desenvolver, mas não será agora, né? Então, trouxe para ela alguns elementos. Aqui em Brasília a gente tem muito material. O Oscar Niemeyer é um que faz os traços muito rápidos. O esboço dele do desenho são traços livres. Né? E eu me lembro que meu pai, engenheiro aqui em Brasília, pioneiro aqui em Brasília, e ele falava assim, identificar os desenhos, colocar carga de cálculo estrutural nas obras de Niemeyer não é para qualquer um, porque ele fazia aqueles esboços e ele tinha que pensar qual seria a carga que aguentasse as áreas que ficavam flutuando praticamente, sem nenhuma sustentação, não tinha que dar leveza, não, tem que ser leve, mas como que eu vou fazer uma engenharia para ficar leve desse jeito, né? Então, a partir dos traços, ela foi falando, então não precisa ser igual? Eu falei, qual que é o seu desenho? Qual que é a sua representação? Como você acha que fica bonito você fazer a sua boneca? E ela fez, e a partir daí ela começou a falar, a professora falou que para desenhar, mas eu já entendi, eu vou representar, eu vou fazer a minha ideia da boneca, a minha ideia dos desenhos. E aí, a partir daí, ela começou a desenhar. À medida que ela foi conhecendo outros materiais, lápis de cera, lápis aquarelável, vários, ela começou a desenvolver o gosto pelo desenho. O que antes era traço físico, livre, ela começou a pôr cor, ela começou a fazer contexto, texturas, e daqui a pouco ela ia... Pronto, gente, vocês precisam ver... No final de 2 anos, a evolução do desenho. E ela falou, adoro desenhar. Agora sim, eu sou uma desenhista. Então, às vezes, na identificação, a expressão vem direcionada para uma área, mas ao longo dessa identificação nós vamos descobrindo outros caminhos, né? Outras multipotencialidades desse aluno. Essa identificação e esse atendimento educacional especializado, ele se articula com as escolas, né? Ele faz com que as escolas desenvolvam estratégias de acompanhamento a esses alunos. Então, articula com a sociedade, articula com os especialistas que atendem esse aluno, né? E ambos,
todos esses serviços se complementam e se traduzem em estratégias e atividades que sejam para o desenvolvimento desses talentos, né? Na escola, principalmente, muitos alunos falam, olha, eu vou para a escola para aprender o que eu gosto, né? Minha mãe falou que eu vou para a escola porque eu vou aprender tudo. Muita calma nessa hora, minha gente. Porque falar para uma criança de altas habilidades que ela vai para a escola e vai aprender tudo o que ela quer é meio perigoso, né? Alunos do terceiro ano, muitas vezes, querem estudar assuntos que não estão no currículo, porque não está na faixa etária daquele currículo, da componente curricular. Então, às vezes, eles têm uma certa frustração. As crianças pequenas falam, mas por que eu não posso estudar os dinossauros da América Latina? Né? Só tenho que estudar os animais de um modo geral. Então, às vezes, isso faz com que a criança se sinta frustrada. Então, a oferta do atendimento educacional ou especializado para as altas habilidades sugere a implementação de currículos diferenciados, estratégias de acesso, complementos, né, que podem trazer para essa criança a ideia de que nós aprendemos em qualquer lugar, em qualquer momento. A escola tem uma escolarização, e nós vamos trabalhar dentro da escolarização da escola, aprendemos muito na escola também. Mas, às vezes, né, a linhagem dos dinossauros, no segundo ano, não será matéria curricular. Isso não impede que nós aprendamos em outros espaços. Isso não impede que a professora, num atendimento extra, né, após as atividades já planejadas, possa trazer alguma coisa dessa área de interesse da criança, possa apresentar para os colegas o fazer deste aluno no momento de cultural, de atendimento, né, dos seus colegas. Então, o momento cultural, onde cada um vai falar um pouquinho do que gosta, do que sabe, esse aluno pode falar dos dinossauros, ele pode trazer outras coisas, mas não vai ser o currículo do dinossauro. Então, a gente precisa entender esse aspecto e estar a par também desses desejos, né, dos nossos alunos. A identificação e o atendimento educacional especializado vai mapear as áreas de interesse, as aptidões, vai mapear também as habilidades desse aluno, vai mapear os desafios a vencer, os pontos fracos, né, as fragilidades dele, que a gente tanto precisa. E tudo isso vai dar para ele uma condição muito importante, a condição de protagonista, quando ele conseguir, sim, ter acesso a esses serviços. Nós vamos conseguir dar para ele o acesso a uma identidade, né? A autoria do seu fazer, da sua aprendizagem. Então, vejam como é rico esse atendimento especializado. Ele se articula com várias áreas, mas ele traz na base dele o que eu acho mais importante, o reconhecimento de identidade, o protagonismo e as autorias deste nosso estudante, desta nossa pessoa de altas habilidades e superdotação. Um talento não expresso tem muitas perdas, né? Então, uma inteligência é para ser expressada, ela é para ser vivenciada, ela é para ser, de uma forma, contribuir, né, para bem-estar da pessoa que a tem. Se ela não quiser ser um acadêmico, ela pode ser um prático. Ele pode fazer alguma atividade no dia a dia que ele se engaje muito bem e que ele reconheça ser um ponto positivo, produtivo e de felicidade para essa pessoa. Então, a gente precisa entender que esse atendimento especializado tem um caminho, ele tem direcionalidade, não é um atendimento que se faz, ou uma avaliação que se faz, uma investigação que se faz para ter só um nome, ou para ter uma vantagem que seja, digamos aí, de serviços para ser dito que estamos trabalhando, né, com esse grupo de pessoas para que eles possam ter uma estrelinha ali de serviço apresentado. Não, nós estamos trabalhando para a identidade, para a criação de um desenvolvimento de habilidades e produção, né, para a nossa sociedade, para todos nós, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter como base desse atendimento educacional. E também dos atendimentos especializados. Quando a gente fala de inclusão e sociedade, eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, essa foi o cerne da minha pesquisa, né? Trabalhamos sobre a questão da inclusão, de como esses alunos, no caso, na minha área,
eles se sentiam na escola e na sociedade, né? Será que eles se sentiam incluídos? Será que hoje ainda eles se sentem incluídos? Porque o que eu vejo aqui é que ainda não, gente. Nós avançamos bastante. Nós temos muitos programas, nós temos, mas o sentimento de pertencimento, esse sentimento, ele precisa ser constituído, e ele precisa ser constituído entre os seus pares, né? Não é só, olha, a escola é inclusiva, mas ele não pode ir à biblioteca escolher os livros da idade acima dele, porque não faz parte do rigor da nossa norma. Então, assim, quando eu não permito que esse aluno da biblioteca escolha os seus livros, né, acima da sua faixa etária, porque ele está no 3º ano, ele não pode ler os livros do 7º ano, mesmo sendo um leitor voraz, já ter essa experiência leitora, eu não estou incluindo esse aluno. Não estou incluindo quando eu não faço um planejamento individualizado que ofereça para ele, né, a opção dele desenvolver habilidades diferenciadas dentro do currículo, onde eu possa eliminar coisas repetitivas que trazem para esse aluno um tédio na aprendizagem, né? Então, quando a gente pensa na inclusão, a gente não pensa só na escola, a gente pensa no todo, né? Me lembro de um aluno que estava fazendo aula de hipismo, e ele falou assim, olha, eu sei, porque eu já li tudo sobre o hipismo, essa parte aqui eu só preciso praticar, eu posso mostrar que eu sei. Não, mas nós temos uma etapa, nós temos que fazer isso. E aí esse aluno subiu no cavalo e ele falou, não, nós vamos fazer o passo a passo. Eu falei, tudo bem, eu faço o passo a passo, mas se eu mostrar que eu sei, eu posso avançar? Então o professor falou, eu duvido que você vai conseguir, você nunca montou? Né? Aí ele falou, professora, ele só não sabia que eu amo animais e que os animais me entendem. Então, o cavalo obedeceu tudo que eu fazia e fez todo o trajeto com perfeição. Então, o professor falou assim, realmente, você conseguiu, você vai conseguir, então, ser aprovado um pouco mais dentro da sua turma, porque realmente você conseguiu demonstrar que realmente você está acima dos seus pares, né? Então, vejam, quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa em um todo. A gente não pensa só na escola, a gente pensa na sociedade como um modo geral. Como é que é a inclusão dentro da família, gente? Como é a inclusão desses alunos, né? E o sentimento deles de pertencimento e de estar nessa inclusão com seus colegas, com seus grupos de atividades complementares, não em inglês, na natação. Como que é isso? Ele, na hora de fazer uma escolha, né? De uma área de interesse, como que é ele na escola, como que é ele no conselho de classe, no olhar dos seus diferentes professores, né? Então, nós temos que pensar nessa inclusão de uma forma mais ampla. Quando nós não permitimos que esse aluno pegue um ônibus, esse aluno que não tem uma condição econômica favorável para ir a um evento cultural, a uma biblioteca, a um museu, nós não estamos incluindo esse aluno. Né? Quando nós não permitimos que ele participe de campeonatos, de Olimpíadas, nós não estamos incluindo esse aluno. Então, é uma questão, quando nós vamos fazer uma compra de material para um grupo de estudantes na gestão pública, por exemplo, onde eu escolho para altas habilidades que precisam de kits de robótica e computadores, né, com um pouco mais de elementos de memória para imagens e constituição de vídeos, e eu digo, mas eu consigo um computador básico para atender tantos alunos num laboratório básico de informática, onde eles vão usar o Linux, né? Então, vejam, isso não está sendo inclusão, né? Porque nós temos que pensar em todas as dimensões dentro dessa perspectiva de estar incluídos, de estar sendo acolhido, de estar sendo percebido, né, como pessoa que tem uma necessidade específica. Quando nós falamos também das estratégias e das ações inclusivas, de um todo, seja ela na gestão, seja ela na direção da escola, seja ela nos atendimentos complementares, as ações inclusivas devem privilegiar também alunos de altas habilidades. É difícil, as pessoas não entendem que eles necessitam dessa inclusão. Eles já estão incluídos, eles são alunos que já estão na escola, sempre estiveram na escola, ninguém tirou eles da escola, não, gente, ninguém tirou eles de uma escola especial. Eles sempre desenvolveram suas habilidades dentro da escola. Vamos lembrar, quando nós éramos jovens, acho que nós vamos lembrar isso na escola,
Quem não teve um amigo que era muito bom em alguma área? No nosso trabalho de grupo, a gente queria escolher, a gente escolhia aqueles nossos parceiros para o trabalho em grupo. Nós tínhamos um que desenhava muito bem, nós tínhamos um que produzia textos muito bem, nós tínhamos um que fazia os cartazes, e nós nos filiávamos a essas pessoas. Elas estavam lá também, junto conosco, né? Então, dizer hoje, né, que eles estão já incluídos, estão matriculados, não quer dizer que estejam incluídos. As ações precisam ser descritas em documentos, descritas em planejamentos político-pedagógicos das escolas, dentro da condição dos laboratórios, descritivos. Aí, quando nós temos um aluno, ai, professora, eu fui para uma escola tão boa, ontem, ela falou, uma das minhas alunas, professora, me mudaram para uma escola maravilhosa, sabia que tem laboratório, tem robótica, tem aula, tem palco, eu posso fazer teatro. Só tem um problema. O que foi, meu bem? Eu só vou poder fazer no 5º ano. Até lá, eu não vou fazer nada. Ai, meu Deus do céu, gente! Como assim? Se essa menina despertar essas habilidades, por que ela não pode fazer a oficina de robótica ou de artes? Porque eles disseram que o laboratório tem produtos químicos e nós, somos crianças, não podemos. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte. Peguei um livro aqui na estante que eu tenho, 370 experiências básicas, usando material que não é químico e que dão exercícios e atividades de exploração na química, usando canudos, vento, água, material básico. 370 experiências, 370 possibilidades, né, de experimentação. Nós temos lá o Manual do Mundo, que tem aquelas experiências ótimas, experiências da química culinária. Então vamos fazer. Ela falou, Vera, você tem que ir na escola, leva esses livros, mostra lá. Quem sabe eles abrem uma sala de experimentação para nós, que não chegamos no 5º ano. Olha só, então ela ficou toda animada. Quem sabe essa escola pode ter um olhar, porque ela já tem um laboratório, ela vai querer ter outros laboratórios para outras faixas etárias. Então, é esse olhar que eu estou falando, essas ações, essas estratégias, elas podem ser ampliadas. E quando nós pensamos numa criança, num jovem com altas habilidades de superdotação, nós temos que pensar nessas possibilidades, ultrapassar o que já está posto, porque são eles que muitas vezes vão nos dar as respostas. Eles dão os desafios e eles mesmos vêm com a resposta. Deixa eles pensar em 3 minutos, devolve a pergunta e deixa eles pensarem os 3 minutos. Eles têm no mínimo 5 soluções para a questão. Então, assim, essa é uma estratégia que a gente precisa estar atento. Uma outra questão que me chama a atenção também dentro desse processo de inclusão, e o atendimento especializado vai ajudar a usar o foco, e aí vamos pensar que antes de uma identificação ou de um atendimento especializado, nós estamos olhando ele com uma luneta, tá? Estamos olhando esse nosso aluno com uma luneta, antes de termos esse mapeamento todo. Gente, depois que a gente coloca os trabalhos, né, de observação e vamos constituindo o nosso relatório de observação, essa luneta se transforma num binóculo infravermelho de luz noturna. Nós vemos tudo, nós vemos em todos os ângulos, né? Amplia-se muito o olhar sobre esse aluno. Então, o processo dessa inclusão, ele é transbordado de vários olhares. Então, nós temos algumas especificidades dentro da superdotação que são, graças a essa avaliação, são possíveis serem mapeadas, né? Então, a questão das especificidades da superdotação ou de uma pessoa como um todo, elas vão sendo apresentadas também nesse atendimento educacional especializado, né? As crianças que têm uma dupla condição, que são aquelas crianças com superdotação e que trazem uma outra condição associada, não a superdotação, mas o próprio desenvolvimento, da própria constituição dele como indivíduo, eles são beneficiados com esse atendimento especializado, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente. Os nossos espaços mudaram, tá? Ganharam nossos novos contornos. O que nós fazíamos antes numa sala de recursos, e aí eu estou colocando 2 espaços, né? Uma sala de atendimento educacional ou uma sala de aula,
com o olhar para o desenvolvimento da criatividade, ele tem uma transposição com a quarentena. Nós passamos a ter salas virtuais no computador. Eu vou dizer para vocês, aí eu faço uma ressalva para os colegas, os professores que estão hoje dando aula. Maria Lúcia, gente, olha só, ano passado, a partir de julho, eu iniciei o atendimento virtual aqui no nosso espaço pedagógico. E é exaustivo. Eu vou dizer para vocês. E olha que eu tinha 50 crianças e nós fazíamos turnos individualizados, porque cada um estava num timing diferente, né? Eu fico imaginando, eu vejo aqui na escola, aqui no colegas que a gente discute aqui nos nossos trabalhos de acompanhamento, professores que estão dando aula simultaneamente online e presencial. Tá? Então, ele está com o laptop dele ou com o celular, com microtelas, eu já teria um problema com o meu óculos, teria que enxergar difícil essa tela. E ainda os outros estudantes presencialmente, isso no ensino regular. Nós temos colegas de salas de recursos que estão fazendo atendimento online com seus grupos de estudos. Então, meu respeito, porque não é fácil, né? Então, nossos atendimentos especializados, eles mudaram e ganharam novos contornos, né? Então, nós trazer isso para uma outra estrutura traz também desafios, né? E aí, nós temos aí, dentro do nosso modelo de atenção à superdotação no Brasil, nosso referencial teórico, né, com toda a base teórica do professor Renzulli, que vai nos trazer, né, um olhar para além das questões de enriquecimento. Né? Então, nós temos aquele modelo dele amplo, que define, que estrutura, identifica. Nós temos dentro do modelo o SEM, que é o serviço, né, de enriquecimento, que vai trazer as atividades onde nós vamos trabalhar todo esse potencial dos alunos. Nós temos ainda duas novas áreas. Hoje, né, o desenvolvimento social, do capital social humano, é uma coisa forte dentro do modelo do Renzulli. Então, nós estamos trabalhando não só o enriquecimento curricular nas habilidades superiores, mas também a questão do sentir, da pessoa se sentir bem, fortalecida, né? De ter uma condição de bem-estar, de se reconhecer como uma pessoa produtiva, né? Então, essa inteligência como bem social, como um capital social que pode determinar outros fazeres, né? Trazendo aí uma autoestima positiva, uma identificação e uma identidade fortalecida, né? Me lembro de uma criança que falava assim: puxa, Vera, a prof veio falar para mim que eu não sou menino inteligente, não, porque a minha prova de matemática está horrível. Eu falei, nossa, ela falou isso? Ela veio reclamar, falou que não era superdotado, não. Ela estava querendo dizer que eu não era um bom aluno na escola. E daí ela só esqueceu que ela sabe que eu sei muito bem quais são as minhas áreas fortes. As minhas áreas fortes são as áreas da linguagem, são as áreas da história. Eu duvido, eu vou contar para ela tudo que eu sei de história e geografia. Eu vou contar todas as minhas habilidades de montar e desmontar objetos. E vejam o que é isso. A criança falou, professora, tudo bem, eu não estou bem em matemática mesmo, não. Você vai ter que me ensinar muito para me ficar melhor. Mas eu sou bom em essas áreas aqui. E foi relatando para ela. Então, vejam, o impacto produtivo e positivo de uma identidade forte já vem uma criança. Então, ele tem uma saúde mental para dizer para essa professora que, apesar de, ele tem habilidades, né? Um outro aspecto que eu acho importante dentro desse nosso contexto da superdotação, nós já conhecemos, né? Eu faço aqui um olhar, gente, simplista desse nosso modelo do Renzulli aqui neste momento, porque o objetivo não é falarmos das áreas, né, do enriquecimento curricular, mas de como nós podemos trazer esse enriquecimento, né, e esse olhar especializado dentro de um modelo que nós já carregamos aqui desde a década, né, passada, porque já é uma coisa exaustivamente
Acho que desde 2020 anos nós trouxemos a Ângela, a Denise e o Eunice trouxeram esse modelo para o Brasil. Eu me lembro de quando nós trabalhávamos na superdotação, na Secretaria de Educação, na década lá de 80, no início da década de 80, nós trabalhávamos com o aprofundamento curricular. Então, nós estimulávamos os alunos a produzirem conhecimento, mas um conhecimento que era enciclopédico, eles faziam o acompanhamento de ações de trabalho pedagógico, mas no sentido de acumular informações, eles trabalhavam muito com competições e faziam produtos que eram, não pensar sobre o conhecimento, mas como se estivesse trazendo, assimilando aquele conhecimento, né? E estruturando ele de uma certa forma. E quando nós conhecemos a proposta do professor Renzulli, mudou tudo. Porque, para além de ter essa assimilação do conhecimento, nós podemos dar essa oportunidade para esse aluno a desenvolver o conhecimento, a produzir o conhecimento. A partir dessa informação, o que eu posso fazer? Isso o modelo trouxe e ampliou muito o olhar na atenção a esses alunos, né? Sem contar que expandiu muito as áreas. Nós trabalhávamos mais com as áreas acadêmicas e com o modelo a gente pode trabalhar com a parte criativo-produtiva, as outras áreas da inteligência de um modo geral, e inteligência prática, e a criança fazendo e produzindo conhecimento, desenvolvendo, né? Hoje, quando eu tenho uma aluna que diz para mim que tem uma loja online de suculentas, que ela já produz vasos e vende, ela já é uma empresária virtual aos 12 anos, uma outra que está fazendo um blog no Instagram, no Instagram, uma página de lettering também aos 10, 11 anos, então, que já tem vários seguidores e que ela dá praticamente, né, orientações para as pessoas que querem aprender a fazer o lettering, ela já tem uns seguidores na sua página. Vejam o que é o protagonismo, o que é constituir este conhecimento, né? Não é um álbum, mas sim uma produção autoral e produtiva do que realmente essa criança tem a desenvolver. Uma outra questão também dentro do modelo do professor Renzulli, que eu acho fantástico agora, que é com relação às funções executivas, já pensando em comportamentos e condições para que este jovem, essa jovem, né, possa desenvolver uma liderança positiva aos seus pais, trazendo para todos esses contextos um significado, né? Então, nós vamos desenvolver habilidades para que eles possam inspirar outras pessoas, sentirem-se inspirados a fazer alguma coisa. Então, olha que como ampliou essa questão e como esse atendimento especializado traz para este aluno um outro olhar, não só sobre o que eu sei, mas o que eu posso fazer com o que eu sei. O que eu posso fazer com o que eu sei é de valor, traz uma autorrealização, eu me sinto bem. E eu posso inspirar outras pessoas, gente. É muito mais do que ter um rótulo, uma faixa dizendo que eu sou um aluno de altas habilidades. Eu me lembro, quando nós estávamos em sala, lá no nosso programa de enriquecimento na secretaria, um certo tempo foi instituído que os alunos estariam com as camisetas da Secretaria de Educação, uma forma de serem identificados como alunos daquela escola e como alunos do programa, principalmente quando a gente tinha atividades de fora. Brasília tem um olhar diferente, né? Eu acho que agora, não só Brasília, mas naquela época, nós tínhamos essa questão que a Secretaria de Educação oferecia o atendimento também para as escolas privadas, dentro de um número, e hoje ainda é assim, a cada 70% das indicações dos alunos da rede pública, nós temos a abertura de vagas para 30% de alunos da escola particular ou privada, né? Então, eu me lembro que eles falavam assim, prof, não quero que esteja escrito altas habilidades e superdotação. Eu não quero que as pessoas venham perguntar e fazer gracinha e perguntinhas para que a gente responda os desafios que elas acham que a gente não consegue responder. Então, como vocês gostariam de ter? Nós temos que ter alguma coisa. Não, põe aí sala de recursos, atendimento especializado. Pronto, não precisa ser em altas habilidades, não precisa nada disso. Aí, passado um tempo, uns 2, 3 anos, prof, mudamos de ideia.
Nós queremos sim, eu quero sim que as pessoas, nós desejamos que as pessoas perguntem o que é AHSD. Olha a mudança. Então, mudou o olhar, né? Então, isso traz aquela questão dessa autoestima, desse desenvolvimento que a gente espera que as crianças oportunizem, né? E tenham essa oportunidade de desenvolver. Vamos pensar no nosso modelo de identificação, nesse momento de quarentena. Hoje, nós estamos com os nossos alunos, muitas cidades, com o quadro de Covid que nós temos hoje, limitados a uma tela. Eu me lembro aqui de um pai falando assim, olha, eu não aguento meu filho ficar de 8 da manhã às 12 horas sentado, sai 10 minutos para ir no banheiro e ir no lanchinho dele, e o resto do tempo é como se ele estivesse dentro da escola, né? E aí a professora me falando o seguinte, falou, Vera, como é que você quer que eu identifique os nossos alunos? Eles estão desse tamaninho na tela, eu só vejo o rosto. Olha a nossa dificuldade. Quando nós estávamos no presencial e nós tínhamos as listas e as escalas de observação, nós tínhamos a visão de um todo. Nós tínhamos a expressão do aluno, nós tínhamos a ruga do aluno, nós tínhamos o incômodo do aluno, nós tínhamos a boquinha torta quando a atividade não era boa. E agora, com a tela do computador tão pequenininha, a gente não consegue ter essa resposta. Fica difícil identificar esse aluno, né? Então, algumas estratégias a gente tem desenvolvido para orientar esses educadores de como fazer essa identificação. Nós sabemos que nós temos que pensar nas habilidades acima da média, no pensamento criativo produtivo, para a gente constituir como é que ele, se ele a atividade que ele faz, ele exerce um traço de fluência, né, de muitas ideias, ou um traço de flexibilidade do pensamento, que ele traz respostas de formas diferentes. Se é uma ideia original, que os seus colegas nem imaginaram fazer, ou que traz a elaboração, a descritiva, particularizada, né? Como que a gente vai observar isso? Alguns colegas falaram assim, nós estamos fazendo algumas observações em contraturno, nós estamos entrando nas salas das crianças e temos pedido para elas fazerem em ação algumas atividades, e daí a gente tem uma proporção. E aí eu coloquei esse quadro da menininha pintando no quarto dela, né? Porque, às vezes, o nosso olhar vai ser assim, não vai ser só na hora do ambiente escolar. Aquele aluno que tem facilidade, ele vai despertar isso para a gente na resposta das atividades. Vai dizer que está entediado, que não está gostando da atividade, vai questionar a rapidez ou não dos outros colegas, vai dar a resposta antecipada. A gente começa a ver essa criança em ação. Mas em as outras habilidades, como é que a gente pode perceber? Né? Então, muitos colegas têm feito isso, têm tido esse momento com o aluno em outro horário, para que ele apresente quais são as suas habilidades, o que ele gosta de fazer, o que ele faz bem. Então, essa foi uma ideia que surgiu de um colega numa escola. Já sei, vou fazer uma observação assistida no contraturno, onde ela vai me mostrar no quarto dela ou na casa dela o que ela sabe fazer, o que ela consegue fazer bem. Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando nós falamos dos traços, né, que identificam um aluno e trazemos aqui, nós temos que pensar o seguinte, que esse comportamento que nós estamos observando vai demandar algumas questões. Os traços de personalidade vão trazer na ação esse comportamento ou não. Se for uma criança mais tímida, ele vai expressar de um jeito. Se for uma criança mais eloquente, mais falante, mais ativa, ele vai se apresentar de uma outra forma. O contexto é muito importante. Nossa, Vera, quando eu estou do lado dele, ele não responde às perguntas da professora. Parece que faz para me irritar. Uma mãe falou para mim. Eu falei, então sai, por que você tem que ficar do lado dele? Deixa ele ter a individualidade dele. Gente, prestem atenção. Os meninos iam para a escola e o que acontecia na escola, que não era uma coisa tão grave, ficava na escola. Era o segredo deles, era a independência deles. Era ele tentando resolver sozinho algumas questões. Hoje está tudo muito claro. Isso é bom e isso é ruim. É bom porque muitos pais acabam por conhecer os seus alunos como escolares, que não conheciam. Às vezes identificam as dificuldades que os professores e que a coordenação pedagógica relatavam, vendo e assistindo esse aluno em ação dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo,
essa proximidade também traz algumas dificuldades, né? Então, quando a gente está pensando aí nesse olhar sobre a identificação, quem é esse nosso aluno, nós temos que ter esse foco, né? Que o contexto vai trazer elementos ou não dificultadores, que os traços de personalidade em determinados momentos eles vão aparecer como limitantes ou não dessa expressão. Eu tenho muitas crianças que têm dificuldades em falar porque não gostam de ouvir a própria voz no microfone da escola. Minha voz fica esquisita. A minha internet é lenta. Quando eu falo, sai picotado. E eu falei, então, por que você não fala com a professora no chat? Até que ele descobriu que ele poderia falar com a professora no ouvidinho dela, sozinha, quando ele dirigia a mensagem só para ela. Ele pode fazer isso, gente. Nossa, então eu posso falar com a minha professora? Pode. É uma estratégia que a gente vai usando com as crianças. Ele quer falar com todo mundo? Ele fala com todo mundo. Ele quer falar com algumas pessoas? Ele fala com algumas pessoas. A etiqueta do mundo online é muito importante. Eu me lembro que quando nós começamos, os alunos falavam assim, nossa, eu estou falando junto com você. Eu falei, por que será que você está falando junto comigo? Vamos entender como é que está acontecendo? Então, eu tive que trazer quase 2 semanas a etiqueta online. O que é uma etiqueta online? É você saber se comunicar online. Às vezes, eu falo muito rápido e aí o som reverbera, a minha internet trunca. Eu tenho que ter uma respiração para que a pessoa possa entender o sincronismo da fala. Muitas crianças descobriram isso recentemente, 2 anos atrás. Eles achavam que o computador servia para jogar com as teclas direcionais de setinhas para cima e para baixo. Eles usavam isso como jogo nos aplicativos. Isso aqui foi um achado para eles. Me lembro de um aluninho meu, numa dessas nossas experiências com atendimento online, eu comecei a produzir vários materiais, né? Depois eu mostro alguns para vocês. E ele falava assim, uau, que plataforma é essa que você faz essas coisas aparecerem? PowerPoint, uma plataforma. Então, lá fui eu explicar o que era o PowerPoint. Ele ficou enlouquecido, quando ele podia fazer um texto animado, ele podia colocar imagens, ele podia buscar imagens no Google e construir textos a partir. E eu falei, você quer ver ficar melhor? Podemos fazer isso junto com os slides do Google. Porque eu escrevo e ele escreve ao mesmo tempo. Eu coloco uma informação, ele... Não, essa foto não está boa não, Vera, vamos trocar essa aqui. E vamos constituindo isso juntos, né? Então, vejam que é ampliar essas habilidades. Então, às vezes, lá, na escrita, ele tem uma limitação motora, mas no ambiente virtual ele consegue se expressar melhor, né? Então, quando a gente observa essa identificação, olhando essa possibilidade da superdotação, já no nosso referencial, nós temos que ultrapassar aquele olhar que nós tínhamos em sala de aula, né? Os perfis da identificação, eu acho que isso vai variar muito de cada equipe, de cada profissional. Eu gosto de, primeiro, fazer com criança uma estratégia interessante, que é a da sondagem do desenvolvimento básico. Primeiro, porque eu quero saber se ela vai conseguir ler as escalas, se ela vai ter condição de interpretar o que nós estamos falando. E nós estamos falando de um processo que acontece dentro da escola, muitas vezes. A identificação através dos testes psicométricos na psicologia vai nos trazer uma área específica de desenvolvimento cognitivo, área de linguagem, de pensamento abstrato, né? Mas, para além disso, nós temos algo mais. As outras áreas que não são vistas pelos testes, por exemplo. Então, isso é muito importante ficar claro, que o professor da sala de aula, professores que estão nos espaços pedagógicos da escola, nos mais variados deles, né, eles têm uma possibilidade enorme de identificação, porque eles estão vendo a criança em ação. Então, além das questões psicométricas, a gente tem aí a qualidade dessa intervenção, a qualidade dessa ação. Então, essa sondagem vai trazer essas questões. O que são as habilidades? São as coisas que, desculpa aí, faço bem. Faço muito bem, acho
que eu sou um excelente jogador de xadrez, eu participei de alguns campeonatos, fui muito bem, ninguém consegue derrubar minha defesa, o meu ataque é destruidor, professora, se prepare para jogar comigo. Eu recebo algumas crianças assim, apanham até. Desenvolvi algumas estratégias, Maria Lúcia, de fuga. Às vezes eu consigo segurar um jogo três sessões, porque aí um colega nosso da UNB, que o professor Vilar, né, falava assim, Vera, mas como assim? Eu falei, olha, isso é sobrevivência. Também eu tenho que deixar os meninos motivados para, né, eu tenho que sair de alguma forma. Assim, 3 lances já venceu o jogo, então eu tenho que, né, fica frustrante para ele. Então eu descobri aí umas estratégiazinhas básicas de fuga que eu consigo manter um jogo um bom tempo, até pensar numa solução melhor para conseguir o checkmate, né? Mas são coisas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia, né? Observando esse comportamento, esse desempenho. Então, eu digo que esse comportamento tem que ser distribuído em várias etapas, né? E nós, como professores, não podemos esquecer de uma avaliação dessas capacidades escolares também, né? As habilidades escolares, os interesses dos conteúdos também acadêmicos que são oferecidos na escola, né? Então, as escalas de mapeamento e a criança pensar sobre isso é muito importante. Às vezes a família traz o boletim e aí a gente vai sentar e falar, mas o que está acontecendo aqui? Olha, eu fui nota 10, é isso para você. Não, foi bom, mas não foi tão bom não, porque parece que eu estou me achando. Meu boletim está vindo desse jeito, eu estou me achando. E eu falei, qual o problema de você? Não, eu não me acho, professora, mas as pessoas acham que eu me acho, então que eu sou muito bom. E como isso passa para você? Como você se sente sobre isso? Então, essa reflexão, ela é importante também nessa sondagem, né? O uso dos diferentes instrumentos. E quem sabe, quem está em sala de aula, professores, vocês sabem que nós temos os nossos protocolos, né, de atenção a as observações. Então, vamos lá. Quando a gente fala de trabalhar as áreas de interesses, e aí a gente pega uma escala, como essa do inventário, né, que eu gostaria de saber mais sobre, da Burns, que tem aqui mais, que são 270 itens, longa, né? E eu entrego para o aluno e falo assim, preencha essa ficha do jeito que você, com as áreas que você mais gosta e tal. É uma coisa fria, tá? Mas quando você chega com a criança, com o jovem, com o adolescente, fala, olha, nós vamos trabalhar aqui com esse inventário, nós vamos descobrir áreas a explorar, campos novos do conhecimento, coisas que você já sabe, o que você gostaria de saber mais, né? Então, nós vamos explorando esse material para que você descubra o máximo possível sobre esses assuntos. E daí você separa, olha, vamos por áreas de estudo. O que é essa área de linguagem? O que é a área da matemática? E você vai um por um. Seleciona aí para mim, de 1 a 7, de 1 a 9, quais são as prioridades? Quais são as suas áreas que você gosta mais, que mais chama a sua atenção? Ele numera. Depois ele vai por área. E daí a gente senta ali na sala e eu abro os livros. Áreas, número 1 foi ciências, então vamos ver o que a ciência nos traz. E aí eu abro todo o material que a gente tem. É na internet, é livro, é esqueleto, e é fósseis, e a gente vai abrindo um por um. O que é uma astronomia? O que é uma astrologia? Qual é a diferença dessas áreas de saberes? O que faz essas pessoas? E a gente vai conhecendo. Nossa, eu gostei muito, mas eu gostei mais daquela outra área. Eu não sabia o que é a cromobiologia, o tempo dos seres, né, vivos na Terra. Quando ele descobre que uma raposinha lá no campo vive somente 6 anos, ele fica muito triste. Nossa, então no zoológico ela está melhor, né? Ela consegue sobreviver. Mas por quê? Aí vamos falar dos predadores naturais. Olha, esse campo vai se alargando. E às vezes as famílias falam assim, nossa, mas demora, né? Uma avaliação de altas habilidades, é demorada, né? Sim, pedagogicamente falando, sim. Porque nós vamos conquistando esse aluno no dia a dia para ele mostrar quais são os seus desejos de aprendizagem. Então, os desejos de estar produzindo algo, né? Então, quando a gente pega cada uma dessas escalas aqui, dá um bom tempo de conversa para saber como fazer com cada uma, de forma que o aluno se sinta impactado. Eu acho que a palavra é essa, impactado com o conhecimento. Nós trabalhamos com gente. Eu acho que qualquer professor ama trabalhar com seus alunos, ama descobrir talentos nos seus alunos, ama conhecer os seus alunos. É o nosso campo de trabalho. O jardineiro aduba suas florzinhas, nós adubamos a mente, o coração e a alma desses nossos
nossos alunos. Então, quando você pega uma escala, uma ficha, e você vai conversando com esse aluno, vai descobrindo desejos, áreas que ele gostaria de desenvolver, coisas que ele nunca pensou existir. Você entra no site da NASA, mostra para ele como as coisas funcionam, pega um foguetinho assim, nossa, olha aqui, um ônibus espacial, eles achavam que era um avião, o astronauta sentava lá nas cadeiras do ônibus espacial como se fosse um avião a jato. Que frustração quando eles descobriram que era um grande porta-mala. A cabine e cockpit dos astronautas era um pedacinho pequeno, que eles ficavam todos espremidinhos lá dentro, né? E que a grande parte de trás do ônibus espacial era nada mais, nada menos do que os satélites que eles iam soltar no espaço. Então, essas são coisas que a gente vai desenvolvendo com as crianças, né? Nós precisamos considerar os contextos. Como é que isso acontece? Ele na ação, ele no pensamento, como é que ele elabora? Me conta aí, como é que você está pensando? Desenha o seu pensamento, mostra para mim como você está imaginando, né? Ele, uma ação que foi solicitada, um acordo, olha, eu gostaria que você me apresentasse isso. Não, você hoje pode fazer uma atividade livre para você desenvolver sobre essas questões. A experimentação, ou seja, nós temos que trazer para esses estudantes oportunidades para eles mostrarem quaisquer áreas que eles possam ter, né? Se são produções naturais, se são orientadas para resolver uns problemas, se são definidos por produtos, nós é que vamos organizar isso para que essa identificação seja a mais assertiva possível. Quando a gente fala de habilidades superiores, o que nós estamos querendo dizer? Nesse foco, nessa pesquisa, nessa área de atendimento especializado, é como que esse aluno se destaca? Qual é a condição da sua expressão de talento? Como ele faz? Como ele se apresenta? Então, nós vamos trabalhar questões importantes da habilidade superior. Não é só mostrar que faz, mas é como isso acontece, né? Como ele se faz notar. Eu acho isso muito, muito importante, né? Como ele se organiza, como ele se estrutura para desenvolver essas habilidades. Como ele gosta de ser acolhido, como ele gosta de demonstrar o que sabe fazer. Nós temos aí o foco na sua produção, nas diferentes formas dele se expressar, oferecendo um clima de produção aberto, fácil, que ele possa, sem reservas, sem críticas, sem puxadinha de boca, ou sem que vou ter que preparar um material diferenciado para esse aluno, para que a gente não iniba essa expressão, né? Nós temos que trabalhar com materiais variados e dar a ele condição dele expressar analiticamente pelas ideias, pelo pensamento, estruturando como ele organizaria esse pensamento. Se for para uma questão de uma produção prática, como ele se aplica fazendo alguma coisa de uma forma, resolvendo algo, ou então alguma coisa criativa, produtiva. Nós temos que pensar nessas três hipóteses. Se a criança só nos traz o pensamento das ideias, como é que ele se expressa produzindo alguma coisa? Resolução prática, um problema que tem que ser resolvido de uma forma prática, né? E quando ele se coloca como um aluno com criativo produtivo, como isso vai aparecer, né? Nós temos que pensar também no olhar da criatividade, né? Olha, não é a criatividade em fazer um trabalho de artes, porque a gente está falando da criatividade e também do pensamento criativo produtivo. Como é esse processo? E sobre que condições ele trabalha melhor, né? Como que essa expressão acontece? Se ele tem uma marca, uma identidade criativa. Eu me lembro aí de um aluno meu que tinha um traço dos desenhos dele, que os olhos, onde você parasse para olhar os desenhos dele, você via esse desenho é do Raimundo. Eu já sei, podia ter em qualquer lugar, porque o traço do desenho dele, do olho, era muito especial. Era a marca registrada dele. Às vezes, as escolas de artes, elas têm uma forma de trazer essa expressão, às vezes dando conteúdos que vão apagando essas marcas pessoais na produção dos nossos alunos. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Como que esse aluno organiza, desenvolve, como é que ele mostra o que ele fez, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque aí nós já vamos ter um outro foco. Nós vamos ter um foco na fluência, na flexibilidade, na originalidade, né? Nós vamos ter também essa possibilidade de
de trabalho com diferentes contextos, né? Se é um trabalho externo, se é um trabalho interno, se é um trabalho com tinta, se é escultura, de que forma ele vai fazer esse trabalho, né? Nós temos também essa questão das estratégias criativo-produtivas que nós podemos desenvolver. Como é que ele apresenta? Ele chega a fazer um esboço, ele treina, ele faz de uma vez, como é que é isso? Então, são olhares que a gente precisa ter dentro do atendimento especializado para conhecer o padrão de produção desse nosso aluno. E o engajamento? Como é que é isso? Né? Ele se interessa, como? O que mais faz ele ficar com olhos brilhantes? O que chama a atenção? Né? O que ele faz para memorizar ou para guardar a informação que aprendeu? Né? Seja ela escolar, seja ela técnica, seja ela prática. Né? Onde que ele gosta mais de produzir esse conhecimento? Né? De que forma ele demonstra o que aprendeu? Então, são algumas coisas que a gente precisa também estar observando. Os múltiplos olhares, as condições, né? E o estímulo desse desenvolvimento. Tudo isso vai canalizar para um aspecto muito importante, né? Os objetivos do modelo de enriquecimento escolar, ele traz aí, né, como base o prazer, o engajamento e o entusiasmo. São coisas que o professor Rezende nos coloca como importante dentro de um processo de enriquecimento escolar, é o objetivo da proposta dele. Então, a criança tem que ter prazer, ela tem que ter engajamento e ela tem que amar a aprendizagem. E isso não precisa ser só escolar, mas também é escolar. A aprendizagem de um modo geral. Quando a gente foca só na escola, a gente perde também a possibilidade de contemplar o verdadeiro engajamento e o prazer pela produção que ela está desenvolvendo. Então, dentro desse trabalho de avaliação, a gente vai ter que preparar algumas questões. Nós vamos avaliar a aprendizagem em si, como ele executa, tá? O que ele sabe, e nós vamos avaliar para a aprendizagem. Por quê? Porque nós vamos ter que descobrir quais são as estratégias, quais são as facilidades, as dificuldades, os desafios que nós vamos ter que vencer para que otimizemos aí o seu desejo de aprender e avaliar. Esse desejo é também avaliar o que ele vai fazer com esse conhecimento. Né? Ele precisa aprender a fazer o quê para poder demonstrar o que ele sabe fazer. Então, isso é uma coisa muito importante dentro do processo de desenvolvimento do aluno. Quando a gente fala dos modelos de enriquecimento, onde a gente tem 3 tipos de atividades, né? A atividade do tipo 1, que transforma esse aluno num aluno explorador, eu coloco eles com uma lupa e faço eles movimentarem aqui no nosso espaço, nas 4 salas, né, nos espaços que a gente tem de trabalho, são 2 salas, mas são cantos diferentes de ação. Ele faz o rastreio inicial e ele busca as informações como um explorador, ele está buscando novos elementos, né? A gente consegue trazer para esse aluno atividades que talvez ele nunca teve oportunidade. E virtualmente, nós temos algumas questões que são interessantes, né? São atividades que foram desenvolvidas e testadas e que deram certo, né? Nós temos a seleção de diferentes áreas, né? Por meio de literatura, poemas, e aí a gente tem livros de vários tipos, e aí nós temos dentro do ambiente virtual também oportunidades de fazermos essas leituras de diferentes formas, né? Nós podemos fazer visitas a museus, a campos, né, virtuais, a universidades, nós podemos simular. Hoje a gente acompanha em Marte, né, a sonda passeando dentro do terreno do planeta, colhendo informações, né? Descobrimos dentro do Hubble as imagens do espaço, então a gente pode entrar dos campos virtuais e trazer para dentro dos nossos espaços pedagógicos essas experiências. Os alunos também podem ouvir podcasts de vários tipos. Hoje nós temos muitos profissionais dentro de casa, fazendo trabalho né, virtual,
né, em casa. Então, esses profissionais estão doidos para conversar com alguém, para responder perguntas de criança curiosa e jovens curiosos, né? Nós temos a escolha por áreas de imagens, a gente pode também fazer um painel de imagens e daí trazer para esses alunos, né, as fotografias das imagens com hiperlinks para que eles possam buscar, né? Nós podemos também dar tarefas híbridas nessa atividade do enriquecimento tipo 1. Nós damos algumas tarefas e deixamos eles trabalharem para depois eles trazerem para a gente o que eles conseguiram constituir, né? Então, a mediação online é uma prática remota, onde ele mesmo faz. A foto curiosidades é interessante, você tira uma foto e você molda ela, diferencia ela, para que o aluno tenha que descobrir da onde que é. É uma fotografia de um animal, é uma fotografia de que espaço geográfico, de uma experiência, o que quer dizer isso? Ele vai buscar tentar hipotetizar aí de onde foram essas imagens, né? Os detetives de temas também são coisas que eu uso muito com eles, né? Então, eu dou um assunto e peço para eles buscarem pelo menos 3 pontos de vista diferentes sobre o assunto. E com pessoas e ambientes e espaços, eu acho que isso é importante, que eles vão constituindo essa questão de entender pontos de vista diferentes, né? A seleção de músicas e de espetáculos teatrais, artísticos, o que seja, é muito importante hoje a gente continuar oferecendo para esses alunos uma reserva, né, erudita, assuntos que são para além das notícias dos fatos jornalísticos atuais, coisas que são constituintes da nossa cultura universal, artistas, músicas, produtos, né, que são atemporais e que elevam o pensamento, né? Eu me lembro de uma criança que a gente trazia para ele as músicas clássicas, e falou, essa é a música do Pernalonga, que eu tenho lá, minha mãe tem uns desenhos animados da época que ela era criança, mas isso aqui eu escutei lá, esse aqui eu escutei na Disney, isso aqui entendeu? Então, assim, essas referências são importantes, que a gente possa trazer isso para eles também como uma oferta, né, de estimulação e de rastreio para as atividades de enriquecimento tipo 1. Já as atividades de como fazer das atividades de enriquecimento tipo 2, que movimentam o aluno para a ação, preparando-o com os instrumentos e com os materiais adequados, né? Dando para ele algumas bases técnicas de como eles podem desenvolver esse conhecimento. Está aí uma foto das crianças no computador. Conhecer o que esse equipamento faz basicamente para ele poder ter alguma oferta de ação, né? Para que serve um teclado, como é que eu uso um aplicativo, como eu me comunico com o meu colega em particular ou não, como eu faço buscas, o que é esse instrumento, né? Então, é uma coisa que é importante que as crianças tenham o contato, né? E como ensinar e treinar novas habilidades nessa perspectiva da quarentena, dos atendimentos virtuais, né? E eu penso assim, eu estou falando especificamente para os alunos, mas também para os pais, né, que estão nos assistindo, de como nós trabalhamos as áreas de desenvolvimento deles, né, oferecendo estratégias para além dos jogos, porque às vezes é ou sala de aula ou jogos. E nós temos que trazer para essas crianças, para esses alunos, outras possibilidades, né? Apresentar novos aplicativos que reforcem habilidades. Não é um jogo, não é uma plataforma online que ele vai desenvolver, mas o que ele pode desenvolver a partir disso, né? Ensinar e apresentar as estratégias de pensamento criativo, produtivo, né? Uso de plataformas, de links, de tutoriais, né? Isso vai ampliando essa autonomia da criança, né? A mediação por pares, os chats que eles podem ter, as conversas com o Instagram, com o WhatsApp, ou mesmo no Google, né? Trazer essas ferramentas, ele pode estar com os seus pares, eles podem estar conversando, eles podem jogar, inclusive, entre eles. Eu estou apanhando, não sei se algum de vocês tem aí essa possibilidade, quem souber, me fale. Eu entrei naquele aplicativo, será? Board Games Arena, que faz com que você jogue online, virtualmente, com as pessoas, os jogos de tabuleiro. Sabe aqueles jogos, Maria Lúcia, de tabuleiro que a gente tem? Capitão, War, aquelas coisas todas, xadrez, né? Quarto, Abalone, são jogos que eles adoram. Eu consigo jogar comigo e eu consigo jogar passando
à vez, mas eu gostaria de dividir a tela com ele, e eu sei que isso é possível, mas ainda não consegui. Mas eles amam ter esses jogos virtuais, práticos de tabuleiro, e a gente pode jogar e conversar, um bate-papo, e, né, eles gostam muito. Então, é uma forma também de mediação, né? Podemos ensinar as diferentes estratégias de organização, de planejamento, de como ele pode realizar um projeto, né? Apresentar a etiqueta, né, dos meios digitais, como que a gente faz a busca de diferentes ferramentas de pesquisa, de rastreio, né? Podemos desenvolver as estratégias, né, de elaboração de produtos. Se eu quero fazer um videobook, se eu quero fazer uma apresentação, se eu quero fazer um vídeo, se eu quero fazer uma animação, né, nós podemos fazer muitas coisas. Ainda nas atividades do tipo 3, né, o aluno produtivo, o aluno que faz em ação, né? Esse aluno que permite, né, trabalhar as suas próprias ideias e ser um aluno produtor de conhecimento, né? Que são as atividades que nós orientamos para que ele possa realmente mostrar seu protagonismo, podem ser desenvolvidos também dentro desse espaço, né? São atividades que já foram, durante esses 2 anos, 1 ano e meio, né, praticamente, testadas aqui conosco, aqui com os nossos estudantes, e tem dado muito certo, né? Então, uma coisa que eles gostam muito é de conhecer os bancos de informações, né? Os bancos de pesquisa. Google, Wikipédia, não, eu quero o Google Acadêmico, eu quero o Cielo, eu quero trabalhar com outras fontes, né? E eu quero conhecer o ponto de vista de um pesquisador na prática, eu quero trazer aqui a ideia de um médico falando sobre determinado campo, né? De um pesquisador que seja, né? Então, nós também podemos estimulá-los a desenvolver os projetos de estudo independentes, a criar seus próprios sites, as suas redes sociais, as suas páginas virtuais, como aqueles que eu falei para vocês. Desenvolver, gente, isso é básico, olha, as atividades online com produção. Então, em vez do joguinho, nada contra o joguinho. O Rodrigo, se eu me ouvir falar isso, meu filho, né? Ele trabalha na psicologia e ele tem uma área de trabalho que ele faz, que é a análise dos jogos digitais, né? Dos jogos online. Então, ele faz o estudo e faz relatórios e tal. Eu falei, não, mas é bom, mas não é só isso, né? Então, fazer, por exemplo, a criança produzir uma animação, produzir algo, né? Então, o Scratch Junior, dependendo da idade, favorece isso. A criança tem contato com a programação de uma forma muito interessante. E ele pode produzir os seus jogos, ele pode produzir as suas animações, ele pode produzir a automação dos seus robozinhos, né, Lego, etc. Ele pode desenvolver catálogos, brochuras, folders, adoram fazer folders. Aquela plataforma do Canva, ele é muito interessante porque eles podem fazer os stickers, os selinhos, os cartazinhos, os notes que eles colocam, vão espalhando aqui pela sala, né? O que tem, que ele desenvolveu com lembretes. Por exemplo, tem um aluno meu que adora fazer lembretes, sempre ele vem com um lembretinho, tem que ficar colocando na parede para se comunicar com os colegas, né? Produzir entrevistas, documentário, direcionar tudo isso como ação produtiva. Mas, para além disso, aquela parte do capital social, de você estar bem, de você pensar sobre o que eu faço, quem eu sou, manter minha mente limpa, né, para poder, sim, estar conectado com os outros é muito importante. Então, dentro do atendimento educacional ou do atendimento especializado, né, dentro do modelo do Renzulli, a gente tem esse olhar. Hoje, para que o aluno possa ampliar aí a sua trajetória, não mais só produzindo conteúdo, mas vivenciando habilidades e valores, né? Se colocando no lugar do outro, compartilhando a empatia, trabalhando com valores que são tão importantes, né? Então, o otimismo, uma pessoa que vai dar certo, eu vou tentar, ou aquela que fala, não vou fazer não, isso aqui vai dar errado mesmo. Então, a gente tem que trazer essa motivação e esse engajamento para que ele seja esperança pura, que ele fale, olha, deixa comigo que uma hora eu vou resolver. Não deu errado, mas vai dar certo da outra vez, né? A coragem de você fazer
né? A convicção de que aquilo é certo, vai dar certo, né? Estar enamorado, gostar muito de uma área e ser tão apaixonado por ela que eu tenho alunos meus que hoje, eu às vezes atendo aí algumas crianças que são filhos de ex-alunos, né? Então, os meus alunos mais velhos dizem, Vera, olha, até hoje, você acredita que eu ainda gosto dessa área das ciências? Eu fui para a área da medicina por conta disso e tal. Então, eles ainda são apaixonados por isso. Se eles conseguem se conectar, isso dá uma visão muito grande de um trabalho que não é trabalho, um trabalho que é um prazer, um trabalho que é leve, você faz com satisfação, né? Isso a gente precisa ter como condição. Então, essa outra área, ela precisa ser vista. O sentido de pertencer, do que eu estou fazendo aqui, o sentido de direcionamento, eu vim aqui para contribuir de alguma forma, eu não preciso ser o melhor cientista, mas esse espaço que eu trabalho no meu escritório, com os meus comandados, eu faço bem, eu faço de uma forma adequada, eu faço produtivamente, eu faço as pessoas se sentirem bem, eu dou o melhor de mim, eu contribuo socialmente dessa forma, né? Então, isso tudo é uma coisa que nós precisamos ter enquanto um olhar sobre o atendimento especializado. E o como fazer? Eu preciso desenvolver habilidades. E aí nós vamos para uma outra área, que também vem sendo despertada, né, dentro do modelo do professor Renzulli, né, que são como eu faço as coisas, de que forma eu estou atento na produção dessa realização, né? As funções executivas, hoje, nós temos um campo enorme aí, né? E o Renzulli já traz para a gente que elas são importantes ferramentas para a liderança, né? Então, nós temos que desenvolver com os nossos estudantes, né, estratégias para que eles se tornem pessoas que conseguem planejar e realizar tarefas. Tarefas que podem significar uma mudança de paradigma, não? O pensamento e a ação, né? O trabalho com o outro, a qualidade dessas interações sociais, como eu faço, né? Eu sei, assim, sincero, nós sabemos que os nossos meninos e meninas, durante um bom tempo, até que eles aprendam que isso, né, desenvolver uma certa autonomia em relação a essas questões do sincericídio, que muitos têm, a gente sabe que a gente pode trabalhar isso com as habilidades sociais, né? Então, desenvolver essas habilidades sociais para se colocar no lugar do outro, se ele ia gostar e entender sobre esse funcionamento, vai fazer desse estudante, desse aluno, dessa pessoa, uma pessoa melhor nas suas relações sociais, né? A liderança sem ter aquele retorno, sem exigir o retorno, a liderança pela liderança, aquela liderança altruísta, você faz porque você se sente bem fazendo, não porque você vai ter vantagem, não porque você vai conseguir alguma coisa, né? Então, essa é uma questão muito importante. A consciência das necessidades dos outros, todas essas áreas, elas são enfáticas e elas são empáticas com o outro, são muito importantes, né? Eu trouxe aqui alguns artigos junto com a nossa fala, né? Esse artigo aqui eu achei tão bonito, é do Stenberg, e ele fala de uma possibilidade, de um paradigma novo, né, de talentos transformacionais, que são aqueles que buscam positivamente mudar o mundo em algum nível, à sua maneira, para deixar este mundo um lugar melhor. É um artigo de 2020, e ele vai falando sobre isso, né? O paradigma, o novo paradigma, a reestruturação repensando esses novos paradigmas para a superdotação, né? Que educação nós estamos oferecendo para esses alunos e o que nós esperamos dele, como nós podemos desenvolver isso, né? A quarentena, gente, é isso aí, ó. Evidenciou para a gente desafios terríveis, né? A gente às vezes não sabe se o aluno está olhando para a gente ou fazendo alguma coisa, e isso impacta em muitas famílias. Porque alguns pais acham que os seus filhos têm que ficar sentados durante o período todo. Eles ficam muito incomodados quando o seu filho pendura aí, por exemplo, como esse garotinho aí, que já está com seu fone de ouvido e está se tirando a atenção da forma que ele consegue, né? Então, isso traz desafio para as famílias, traz desafios para as escolas e traz desafios também para a nossa sociedade, né? Nós estamos tendo esses desafios ininterruptamente. Então, como que nós podemos fazer esses espaços mais tranquilos para as famílias, para as escolas e também para os contextos sociais que exigem novos olhares sobre a educação e sobre como esse aluno de altas habilidades é visto socialmente, né? Então, nós sabemos que a família tem uma condição
particular. Muitos pais estão com trabalho remoto em casa. E, às vezes, esse atendimento especializado acontecendo ao mesmo tempo dificulta esse uso do equipamento. Eu tenho famílias que falam, olha, eu dou o computador para o trabalho e o celular, ou eu trabalho no celular e dou o computador para ele. Recentemente, eu tive uma criança que deu um acréscimo grande no desenvolvimento dele escolar. E aí, conversando com a família, mas o que está acontecendo? Vamos pensar. Aí me lembrei, como é que está o espaço dele de trabalho? Ah, Vera, ela tem um laptop, ela tem um quarto ótimo, não sei o que. Eu falei, mas como que é esse quarto? Como que é a iluminação deste quarto? Como é que é a posição desse laptop? Bom, né? Então, a gente vai analisando junto com a família e, às vezes, a gente descobre algumas coisas que podem melhorar, né? Tinha um aluninho meu que tinha aula no celular, porque o tablet dele tinha quebrado e os pais estavam fazendo o trabalho. Olha, gente, não quero falar nada não, mas será que não seria interessante a gente trocar, vocês terem a reunião no celular e deixar o computador para o menino por conta da tela, o tamanho da tela, né? Nossa, mas nós não tínhamos pensado, coitadinho. Não, vamos fazer isso diferente. Já se organizaram de uma outra forma. A mesma coisa as escolas, né? Pensar que as crianças que têm processamento visual, né, diferenciado, vai ter uma exigência muito grande de tela, com micro telas, quando eles conseguem ver a turminha dele toda. Entender o que é isso dentro de uma tela durante as aulas online. Então, vai precisar, sim, se ausentar um pouquinho, para fazer, movimentar, e outras necessidades que ele possa realmente gastar essa energia. Um outro artigo, acho que muito legal, acho que eu gostaria muito que vocês lessem, né? É o impacto do ensino remoto, da atividade online sobre a aprendizagem, né? E como isso tem impactado socialmente os nossos alunos de altas habilidades, né? Então, é uma questão do sofrimento que muitos deles estão tendo, social, afetivo e mesmo de produtividade, com relação a esse trabalho virtual. Alguns principalmente aqueles alunos acadêmicos, né, analíticos, que são tarefeiros, eles acham ótimo, que o professor passa a tarefa, ele faz, ele se organiza de uma forma, ao mesmo tempo que ele está aqui na aula, ele abre uma janelinha ali, ele já consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né, multitarefas. Agora, aqueles outros alunos que têm uma dupla condição, que têm uma subrealização, que têm alguma condição associada, está tendo muita dificuldade no atendimento online. Até mesmo no trabalho deles dentro dos enriquecimentos das atividades complementares. Esse artigo aqui, na verdade, é uma página, né, do Departamento de Educação dos Estados Unidos, do estado de Minnesota, e ele traz um plano, e ele traz atividades. À medida que quando vocês acessarem, vocês vão vendo assim, vão orientando para o planejamento, né? Orientando o professor que tipo de planejamento é mais adequado, e depois eles vão dando outras possibilidades de atividades. Vocês têm links que vocês acessam em diferentes áreas e diferentes faixas etárias e vão dando aí. Eu acho que dá para a gente se inspirar um pouco nas atividades que são oferecidas e construir os nossos trabalhos, né? Esse outro artigo também fala da percepção, né, das classes virtuais por alunos que são profundamente superdotados, o quanto isso é díspare, né, para cada um deles, né? Então, também um artigo recente, de 2019, né, que traz também como que os alunos têm visto essa condição, né? O que é bom e o que não é. Quais são as estratégias que funcionam e quais as estratégias que deixam a desejar quando a gente pensa numa sessão virtual, né? E aí eu faço uma pergunta, né, para refletir sobre essa minha prática, e eu acho que a nossa prática de um modo geral. Quais são as implicações de desenvolvimento dos talentos e identidade desses superdotados nos contextos atuais? Quais são as implicações desse desenvolvimento, dessa nova estrutura que está sendo oferecida para ele? Que modificabilidade nós estamos trabalhando dentro, né, da esfera cerebral, bioquímica, hormonal, o que está sendo feito e o que está sendo estimulado e desenvolvido, né? O que nós temos aí, muitas crianças obesas, muitas crianças com dificuldades aí, né, de visão,
né, em decorrência dessas competências todas que eles estão tendo que desenvolver. Quais são as expectativas, né, que nós temos? Quais as competências, os valores que devem ser estimulados e desenvolvidos? O bullying cibernético continua acontecendo muito, gente. Os chats, nós temos que estar atentos, porque o chat, às vezes, como educador, ele tem um papel assim, de moderador, mas às vezes passa ainda um pouco essas questões, né? E quais são os modelos, quais são as referências que vão inspirar a todos nós, os nossos estudantes, né? Então, são jovens que são produtivos, são clubes como o TED, ED, que tem uma fala, um protagonismo das crianças e dos jovens falando sobre suas áreas, né, seus interesses, seus valores, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né? Sabemos que as atividades práticas é o que movimenta, é o que constitui como oportunidade de desenvolvimento para esses alunos. Eles vivenciam muito o fazer fazendo. Eles gostam de estar em ação, eles gostam de estar em movimento. Então, como que isso, né, pode ser implementado nos ambientes virtuais, né? Aí nós temos um modelo do Renzulli no learning dele, um espaço onde ele apresenta estratégias de enriquecimento online, né? Nós nos cadastramos, vocês têm uma chave de acesso, você faz um pagamento e você tem o acesso a todo o enriquecimento proposto pela equipe do professor Renzulli e atividades que podem ser desenvolvidas. Quando você se cadastra, esse outro espaço aqui embaixo, esse aqui do azulzinho, ó, já é uma correspondência que eu venho recebendo ao longo dos meses, né? Cada semana eles trazem inspirações e atividades. Você recebe o material, você pode clicar e você vê a atividade e a proposta que foi oferecida para determinadas faixas etárias. Então, na área de ciências, de matemática, de história, de atividade produtivas, criativas, atividades de mecânica. Então, tem vários desafios que eu vejo como inspiração, né? Ainda está em a língua inglesa, a gente não tem ele em versão no português, mas para quem fala inglês ou, né, com o Google, um tradutor, você pode tirar algumas ideias boas e se organizar de uma forma bem eficiente e também para as instituições, né, escolas e para as famílias que podem oferecer aos seus filhos, né, e aos seus alunos o enriquecimento do learning, do Renzulli Learning acessível, né, para todos que possam ter condições de dar esse investimento. E aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Eu me lembro que no início das nossas atividades, olha, eu acho que foram mais de 150 atividades em cada uma, a atividade do laboratório virtual da Vera, porque eu tinha uma criança que tinha muita dificuldade no virtual. E aí nós começamos a fazer atividades de experiências. Eu fui dando para ela um passo a passo, eu mandava o material, a família preparava e a gente online ia construindo o experimento, né? Depois a gente fazia a criança refletir e transpor essa experiência para outras possibilidades. Acho que foram mais de 180 experiências cadastradas no PowerPoint aqui do laboratório da Vera. O desenvolvimento enriquecimento tipo 2 e tentando estimular a criança para produzir e estar comigo à tela, porque algumas crianças pequenas precisam desse maior ludicidade, dessa coisa, né, que traz, que enche os olhos, né? São estratégias da gente desenvolver, né? Aí, no caso, oferecendo para a criança uma possibilidade de compartilhamento de tela e de você estar com ele ao mesmo tempo, produzindo alguma coisa. Nós também temos outras muitas inspirações. Se a gente tem o objetivo de fomentar o interesse e a estratégia, essas atividades, com certeza, farão os nossos alunos serem muito beneficiados, né? Vamos ampliar essa curva da motivação e do engajamento e do desenvolvimento com algumas atividades. Aí eu tenho com vocês no Pinterest, a gente coloca lá, lógico, atividade de superdotação, criatividade, linguagem criativa, o que for, nós temos excelentes possibilidades. Uma estratégia é também saber
benchmarking. O que as pessoas têm feito no mundo para otimizar o atendimento às altas habilidades? E aí a gente vai procurando algumas coisinhas. Eu digo para vocês que tem uns sites russos, são muito interessantes, mas o difícil é a parte da tradução, né? Você tem que fazê-lo para em inglês para depois... E às vezes a tradução não é muito boa, mas tem algumas coisas bem legais também. Nesse caso específico, né, a Associação Nacional, né, de Crianças Superdotadas dos Estados Unidos, ele vai trazendo aqui, ó, uma lista de brinquedos, de estratégias e de atividades que também tem um hiperlink que vocês vão de acesso direto, né? Tem atividades que são virtuais, vocês podem entrar na atividade, tem aplicativos, tem plataformas e tem também, digamos, orientações, né? Mais um pouquinho aí para trabalhar, né, o Departamento de Educação lá do norte, da Carolina do Norte tem, olha só, governamental, né? Eles têm aí as estratégias avançadas de aprendizagem para alunos de altas habilidades. Então, vocês também entrando no site, vocês têm links e atividades e modelos de acesso remoto, de várias formas de acesso para qualquer área do conhecimento e qualquer nível escolar. Inclusive com uma aba muito interessante para orientação às famílias e às escolas. Acho que foi bem interessante, né? Eu penso assim, quantas secretarias podiam estar desenvolvendo esses programas, né? A gente talvez precisando levar essa informação para que as escolas possam efetivamente, né, trabalhar sobre as bases, né, de um mapeamento nacional nosso, do Brasil, na região onde estão. Qual que são os serviços que são disponibilizados no nosso município? Quais que podem ser trazidos para o alcance desses alunos, né? E no estado, e, né, na região, centro-oeste, sul, o que a gente pode fazer em nível nacional, certo? Então, de repente, fazer esse link. Esse outro artigo também da Gift Child Today é um artigo interessante sobre práticas, né, criativas de engajamento na aprendizagem virtual. Quais são as melhores práticas? Não é um texto novo, gente, é um texto de 2010, se eu não me engano, mas ele vem trazendo os impactos e as possibilidades, né, que nós podemos utilizar usando o pensamento criativo produtivo na superdotação. Como que a gente desenvolve um ambiente tecnológico? Como que a gente faz uma plataforma? Quais são as melhores práticas na tecnologia da informação que podem ser trazidas para esses alunos, né? E daí nós temos aqui no Brasil o LabEdu, que é o Laboratório de Educação, né? E também algumas áreas bem específicas, tanto de atividades para as crianças, quanto de atividades de formação para os professores. Vera. Campo, amo essa possibilidade, né? Essa plataforma, essa estratégia, porque a criança pode ser autora de várias partes. Então, criação de site, criação de domínios, né? Ela pode desenvolver... Tem um N, e nós, educadores, somos muito beneficiados também, porque dentro do Canva, agora, já tem uma área específica de produção para educadores, né? Então, a gente pode também se inspirar e acesso remoto gratuito também. No Brasil, nós também temos os nossos points. Nós temos aí esse Era Virtual. Ele traz para a gente passeio virtual em museus de várias cidades e várias regiões. E também oficinas e vídeos, né, para as crianças. Então, se vocês entram na Era Virtual, vocês vão ter vários museus onde as crianças, os pais, os jovens, os adultos, os professores podem se inspirar e podem desenvolver. Eu coloquei aqui no nosso slide alguns links para dar um up, tá? Coisas que eu tenho feito aqui na sala que tem sido muito interessante, que as crianças são temas de interesses dele e a gente vai acabando incorporando no dia a dia, né? Os museus brasileiros de visitação, as bibliotecas virtuais gratuitas, tá? Os sites da Agência Espacial Brasileira e da EB Escola, da Agência Espacial Brasileira Escola, que é formação de professores, né? Então, nós temos aí também o Observatório Nacional,
que é um site bem interessante. Nós temos visitas também a vários espaços, nós temos observatórios nacionais, nós temos publicações internacionais, estudos, especialistas, vocês podem ter acesso a eles, né? Eu conheci esse site aqui da Universidade das Crianças, da Universidade Federal de Minas. As crianças fazem perguntas e os pesquisadores respondem às perguntas das crianças. Gente, é muito legal. Eles desenvolvem produtos para essas crianças, vídeos, eles fazem oficinas, né? Nós conhecemos o Khan Academy, muitos alunos meus gostam de desenvolver alguns assuntos, né, e aprofundar áreas de estudo, eles falam que, dependendo do professor do Khan Academy, eles têm uma visão diferente do conhecimento de determinada disciplina. Então, tem um professor que é mais verbal, tem outro que é mais teórico, e eles podem ver o conhecimento em espiral. Então, eles podem ver o mesmo assunto sob diversas perspectivas. Isso é bem interessante para os nossos alunos, né? O Manual do Mundo, porque tem muitas experiências simples que trazem a descoberta e a inovação e a ciência para crianças com faixas etárias muito reduzidas e que trazem para eles o prazer da descoberta. Esse site aqui tem diferentes ferramentas de busca. Adoro o Lego Ideias. Gente, olha só, tem tanto Lego nessa vida, mas às vezes as ideias falham, né? Porque já quantos anos que se tem produção de Lego? Então, Lego Ideias é um site onde os desenvolvedores somos nós, pobres mortais aqui. Qualquer criança pode ter uma ideia legal e apresentar essa ideia no site do Lego Ideia e fazer, então, a sua propaganda, apresentando o seu produto. Alguns Legos e desenvolvedores desenvolvem as estratégias e eles são levados para os apoiadores. Isso quer dizer que, se uma boa ideia tiver 10.000 propostas aprovadas, nós votamos, nós como um todo, né? Qualquer pessoa pode votar nas ideias, a Lego elabora as peças e produz o seu Lego e vende, tá? Então, nós temos vários, as crianças amam acompanhar as ideias, tentar redefinir ou então criar as suas próprias ideias, ou também desenvolver a ideia com os Legos daqui, né? Então, e poder apoiar alguma ideia e poder comprar depois esse produto. É muito interessante. O Mundo e Sociedade National Geographic também é um site muito legal. Eles têm, além das revistas, das pesquisas, nós temos também as ideias que podem ser otimizadas enquanto problemas a serem resolvidos, né? O TED-Ed, que são os relatos de educadores, e as atividades de simulação de várias áreas pela Universidade de Colorado, né? Além disso, a gente tem ferramentas para gestão virtual, digamos assim, nas nossas práticas. Algumas tem aqui, eu não vou me alongar bastante, né? Como é que está o nosso tempo aí, hein, gente? Vera, está me ouvindo? Estou. Tá. Ó, Agora estão. Falta 7:10. Ai, meu Deus, gente, desculpa, falei, então nem vou. Olha, tá aqui, são as ferramentas. Esse underlined, as crianças podem produzir textos, tá? Poético, crônicos, em compartilhamento com outras pessoas. Eles fazem resenhas de livros, olha, tem tanta coisa legal aqui, sabe? O storyboard ele pode construir também como se fossem aqueles dadinhos do Storyteller, só que online com outras pessoas. O Kahoot, que é a gamificação da informação, você pode criar jogos online. O Evernote, gente, nossa, muita coisa legal. As ferramentas Google, eu vou dizer que o mundo se abriu para mim quando eu consegui, com os slides, desenvolver junto com as crianças os projetos e construir com eles e fazê-los trabalhar em duplas também, em diferentes lugares, eles construindo os projetinhos deles, foi muito legal. Então, convido vocês a explorar um pouco mais. Para além de tudo isso, nós temos uma coisa serem também oportunizadas, né? Além de tudo isso que eu falei, nós temos um olhar para áreas que são importantes, né? Algumas crianças desenvolvem o que nós chamamos de
transtornos de modulação sensorial e transtornos que são do próprio desenvolvimento, né? As funções executivas rebaixadas, muitas vezes a gente tem isso como relato nas avaliações neuropsicológicas, né? São aquelas atividades que são muito exigidas hoje na escola, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso também enquanto educadores, porque muitas vezes a dificuldade da criança, ou a negativa para fazer alguma coisa, vem da pouca condição de realização. Então, as funções executivas trazem muito isso. Quantas crianças falam para mim, não gosto de escrever, a escola é chata, eu não gosto, eu não vou produzir nada, eu prefiro fazer prova oral, quando, na verdade, esses alunos tinham uma grande dificuldade de escrever, porque tinham dificuldade de processamento visual ou de funções executivas rebaixadas. Então, quando eu falava, e como você se sente? Muito mal, mas me explica o que está acontecendo. E aí ele vai mostrar para você quais são as dificuldades, né, que ele tem vivenciado. Nós vamos percebendo que não é não gostar, eu não consegui. Né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar. Eu acho importante que, dentro desse nosso trabalho especializado, que nós possamos ter em mente essas dificuldades. Né? Eu coloquei aqui a questão das funções executivas, que eu acho tão importante, e nós estamos vivenciando essas funções executivas agora, otimizadas, nesse momento da quarentena. Quais são as habilidades, quais são as questões que nós precisamos ter desenvolvidas? As funções executivas elas vão desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento. Dizem que nós só temos as funções executivas bem definidas lá depois dos 50 anos, tá? Então, assim, nós temos aí um amplo nível de desenvolvimento, mas, sem dúvida, dos 2 anos até os 6, 7 anos é quando, vertiginosamente, essa linha de desenvolvimento ocorre, é muito no comecinho da escolarização. Então, as crianças, vejam, para ter assim, funções executivas adequadas à faixa etária delas, entre 5 e 6 anos, a gente tem memória de trabalho já fortalecida, a inibição cognitiva, aquelas crianças que aprendem a questão da frustração ou que não têm essa facilidade com o limiar de frustração, com rigidez de pensamento, e a flexibilidade cognitiva, com um desenvolvimento já parcialmente estruturado, mas diferenciado e interdependente, eles já conseguem. Quando a gente tem uma criança que não consegue realizar, porque não consegue focar a atenção no aqui e no agora, a gente tem uma dificuldade muito grande na escolarização. E aí começam a ter as dificuldades de escolarização, mas na verdade não são dificuldades. Nós temos que a criança tem um rebaixamento. Se a gente treinar ela vai otimizar esse desenvolvimento. Né? Então, uma coisa importante dentro da superdotação da gente observar. Aos 12 anos, nós já temos uma mudança significativa e uma independência crescente dessas áreas. Então, um aluno de 10 anos, né, que não consegue fazer uma subtração ou uma adição, porque soma onde tem que subtrair, adiciona onde tem que, porque não está presente no foco, e faz o cálculo mental, mas não otimiza esse cálculo, porque tem uns que conseguem, mas tem outros que não estão conseguindo, não. Né? Então, nós temos que pensar que o que mais pode estar acontecendo para além dessa habilidade cognitiva superior. Né? E nós pensamos que dentro da adolescente já temos uma melhor estabilidade e uma integração melhor. Quais serão os nossos os desafios da quarentena, do isolamento? Que funções executivas nós vamos estar desenvolvendo em casa ou na frente de uma tela com uma fragmentação de tela, né? Então, nós temos que pensar também que há várias estratégias que podem ser desenvolvidas em casa e também nos nossos espaços de desenvolvimento para cada faixa etária, e eu vou apresentando cada uma delas. Lógico que para as crianças menores a gente vai trabalhar com as questões mais lúdicas, e à medida que as crianças vão desenvolvendo, a gente vai oferecendo outras estratégias, né? O quadro de organização da rotina, o estabelecimento de acordos com os meninos entre 7 e 12, 13 anos, é uma importante questão para a organização e planejamento, né? Jogos de forma variadas e outras áreas que também podemos desenvolver. Com os adolescentes, a gente tem a qualidade emocional deles também, né? Então, a gente pode estar desenvolvendo. Esse jogo aqui abstrato, gente, se quem não conhece, pode buscar ele na internet. Olha que coisa mais linda. Ele é um jogo de escultura. As peças são soltas
e você tem que criar a ideia a partir dos objetos que tem cada um recebe uma caixinha com objetos variados, e aí você cria, né? Como, não sei se vocês conhecem aquele jogo das imagens, né? E esse trabalha com imagens em escultura, muito interessante. O Azul também, que é um jogo que simula os azulejos, você tem que criar um padrão, também muito interessante. Existem muitos jogos que a gente pode desenvolver várias habilidades, né? O Vasco Moreto diz que a competência é aquilo que a gente faz com os recursos cognitivos que nós dispomos para abordar ou resolver uma situação complexa. E a gente precisa ter isso. Os desafios dos nossos meninos e meninas quanto aos desejos internos e às expectativas do ambiente. Muitas das sincronias que nós observamos na superdotação diz respeito às questões ambientais e pessoais frente a esses ambientes, né? Então, nós podemos, então, estar com esse olhar para os desafios desses estudantes, tanto internamente, ele com ele mesmo, quanto ele com o ambiente que o cerca, com as expectativas que o cercam, né? Com os desejos não resolvidos desse estudante, né? E da pressão, muitas vezes, vinda da família e dos seus pais, né? Então, são coisas que a gente precisa ter para que a gente possa desenvolver esse outro tipo de produção, que é a parte de sentir-se bem consigo mesmo, né? Então, eu trouxe aí também um artigo sobre a meditação, a yoga, né? E o mindfulness como uma ferramenta que traz benefício para esses estudantes, né? Tanto no ajuste emocional como para centrar o aqui e agora, né? Com essa mente muito acelerada, a gente também tem que trabalhar outras áreas, outros desenvolvimentos, né? Um trabalho que eu acho fantástico e que eu acho que todos nós passamos como grande desafio, e aí a gente poderia ter um outro momento só para falar sobre isso, que são a dupla condição, né, e a dupla excepcionalidade, sobre o olhar desse período que nós estamos vivendo de quarentena. Se os nossos meninos e meninas de altas habilidades, que não têm dupla condição, têm tido momentos bem desafiadores, imaginem esse grupo, tá? Esse grupo realmente tem tido um desafio a mais. E para eles e as escolas, o trabalho com eles se torna uma coisa muito mais desafiadora, né? Então, nós temos que pensar também que muitos dos nossos alunos precisarão de suporte e precisarão de estratégias diferenciadas para que eles otimizem as suas habilidades, né, dentro desse contexto. E aí eu trago alguns artigos, né, esse do Pfeiffer falando sobre a coexistência, né, na superdotação da dupla condição, que são casos que a gente tem. Esse artigo, uma pérola, por favor, gente, do professor Renzulli da Sally Riz, de 2021, recente, tá? Falando sobre parentalidade fortalecida ou pais fortes. Vocês querem ser pais? Pais com grandes fortalezas? Pais fortes são aqueles que têm identificado aí com os seus filhos a dupla condição. Então, se vocês querem ser pais, modo difícil, esse aspecto que é abordado, né, com uma leveza e com uma orientação muito apropriada do professor Renzulli da Sally Riz. E aí nós temos um grande contexto para finalizar, né? E que é a ideia de que nós temos um conjunto de fatores, não é só uma pessoa, não é só o professor, não é só a família que vai conseguir trabalhar com os alunos de altas habilidades, mas somos todos nós juntos. E aí, esse aspecto é importante, porque cada um tem um espaço nesse fazer. Nesse atendimento especializado é a união de todos nós. É o acolhimento que nós temos que ter com as famílias e com os professores. Os professores conosco como especialistas na área. A escola como um todo, né? A família, a própria pessoa das altas habilidades de superdotação. Porque só assim, engajados e juntos, nós vamos conseguir vencer esse grande desafio, que é atender às necessidades desses alunos de altas habilidades de superdotação, fazendo que desenvolva dentro deles o que é de melhor. O que de melhor puder vir a ser, que a gente consiga desenvolver e apresentar para ele e para a sua família e a sociedade. E aí eu queria só fechar lendo uma poesia de uma moça
que me trouxe, né, como inspiração esse momento que a gente está vivendo de construção. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A poesia, eu vou ler aqui do ladinho, tá? Que está no meu lado aqui. Ela fala: Deus, meu respeito. Sei que não é direito escrever só para fazer reclamação. E por isso, então, que desta vez venho propor ajuda. Está tudo conturbado, em tudo que é canto, para tudo que é lado. Ou é o canto que dá errado, ou é o lado que não muda. Decidi, então, fazer minha parte, colorir a vida com as cores que tem. Uma dose de empenho, mais um tanto de arte. Eu estendo a cor sobre o tablado da desilusão. Amarro a ponta para que esticada seja como um bordão de uma dança improvisada. Quero homenagear a esperança que resta. Convidar o mundo todo a vir à festa. Se o regulamento permitir bailar, venha conosco. Teremos muito gosto em receber o autor dessas fitas que me propus combinar, para tornar a sorte mais bonita. Busquei-as naquele arco colorido com que você pinta o céu, saído das tintas da paleta. Desculpe se meu ato é atrevido, mas se não for assim, esse mundo e essa vida vai ficando branca e preta. Então, pensando nas cores que nós devemos ter nesse momento, né, de quarentena, de se reestruturar, né, enquanto a vida vai nos passando, eu trago para vocês a poesia da poetisa, né, Flora Figueiredo Vamos, né, para fechar esse nosso momento de hoje e trazer um pouquinho, né, de imaginação, convite e de atenção a tudo que nós podemos fazer superando esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada, gente. Tá, eu vou parar aqui. Pronto. Pronto. Falei tanto, desculpa. Olha, Não. Vera, você não respirou. Você começou e não parou um minuto, não respirou, não tomou uma água, estava preocupada com o teu bem-estar. Olha, Não, incrível. estou bem. Estou ótima. Incrível, incrível. É uma lição para nós, dessa tua apresentação, é uma lição para nós da paixão que você tem pelo que você faz. E aquilo, acho que a Ellen Weiner diz muito isso, que você tem que ter paixão, senão a coisa não vai, né? A gente, se não tiver todo esse envolvimento, essa paixão, você não passa a tua inspiração, você não passa o teu conhecimento. Então, é uma coisa fantástica. Nós tivemos muitos elogios aí durante o tempo todo nos chats. Tem uma coisa que eu fiquei devendo, que as pessoas perguntaram, é o aplicativo que você faz o jogo de tabuleiro com as pessoas. Board Game Arena. Board Game Arena. Board Game Arena. Gente, tem uma parte que é livre e tem uma parte que, né, você tem que comprar, mas é fabuloso. Você pode jogar, colocar aqui, Board Game Arena. Se eu não me engano, é um site português, tá? Tá. Não, só que eu não quis interromper, não quis interromper na hora, porque você estava tão engatado que se eu interromper, eu vou atrapalhar. Pronto, então, tá aí. Isso, ótimo. Obrigada. Tá? E a gente está tentando, Maria Lúcia, assim, com as experiências e com o desafio, né? Aquilo que eu te falei, a gente vai tentando construir alguma coisa para alimentar esse momento com as crianças e com os jovens, né? Uma coisa é você trabalhar com uma criança de 3, 4 anos. Outra coisa é você trabalhar com um menino de 12, 13. Outra coisa é você trabalhar com 16 a 18. Então, a gente tem que se virar nos 30 também, né? Para trazê-los atentos e apaixonados também. Eu acho que os seus alunos estão privilegiados, porque com tudo que você mostrou para nós, com toda essa riqueza de material e tudo, eu sei que você não está simplesmente descrevendo, você está trazendo aquilo que você experiencia, né? Aquilo que você está
vivenciando e está levando para os alunos, eu acho que você tem os alunos mais privilegiados do Brasil. Não é Não, possível obrigada, quem faça não. igual a você. Ah, gente, eu aprendi fazendo. Estou aqui à disposição. Quem precisar de uma dica, sintam-se à vontade, né? Eu deixei os slides para a Maria Lúcia, ela pode, né, compartilhar com quem achar que, né, precisa, que tem voltar lá nos artigos. Eu trouxe exatamente para isso. Mas me coloca à disposição aí da gente construir essa prática juntas. Eu, quando comecei, gente, não tinha, não, era eu e as meninas, os professores que me apoiaram, né, na minha formação. Então, construímos As pessoas juntos. querem teu contato, acho que ficou o teu último slide, que era do contato, não ficou, mas de toda forma, deixa o contato. Eu acho importantíssimo que quem tiver Ah, dúvidas, procure o contato da Verinha, que procure o espaço dela, que é uma coisa fabulosa, que ela está com uma sala assim muito bacana, espaço atividade, né? O teu isso. e-mail. É esse aqui, ó. Vou Coloca. colocar aí na tela. Pronto, tá? Isso. Uhum. E aí, quem quiser, tem aí meu e-mail, Isso fica é aí para... importante, porque o trabalho que a Vera faz é um trabalho assim, muito inusitado, né, em termos de dedicação e de trabalho, vamos dizer, de riqueza de material e de riqueza psicopedagógica, que ela trabalha com essa parte pedagógica, essa parte de enriquecimento. Então, eu sei que tinha muitos professores, muitos pais aí que gostariam de um contato mais próximo. Eu acho que são os trabalhos que a gente faz junto. Eu disse para a Vera, nós vamos começar com um grupo de pais, ela tem grupos lá de alunos e de pais também, que nós estamos fazendo trocas. Então, é muito importante que a gente esteja aberto para essa troca de material, para essa troca de vivências e talvez, vamos dizer, esse trabalho junto às famílias que possam, nesse momento, amenizar realmente essa grande dificuldade que nós todos estamos passando. Então, a questão da saúde mental das crianças está nos preocupando bastante aqui em Curitiba e no Brasil também, né? Nós temos questões que os pais estão procurando por distúrbio alimentar, a gente sabe, distúrbios de sono muito grandes da criança ao adulto, né? Crianças se mutilando, que é uma coisa terrível que a gente está vendo. Então, nós temos que trabalhar juntos agora para zelar pelo que vai se salvar dessas crianças. Eu acho que essas crianças, infelizmente, serão marcadas, né? Nossos filhos, nossas crianças serão marcadas de alguma forma por essa grande crise que nós estamos passando. Então, vai depender muito do nosso equilíbrio, né? Como professores, como profissionais, como pais, para que a gente consiga amenizar um pouco o crescimento delas, que não seja tão doloroso, essa lembrança não seja tão dolorosa desse tempo. Então, o que a gente vai fazer, o que a Vera está fazendo, é justamente amenizar um pouco e transformar em alegria as coisas que seriam de um aprendizado mais, vamos dizer, contundente para as crianças. Eu acho que é uma coisa fantástica, a Vera está de parabéns. Obrigada, bem. Obrigada. Foi um prazer também estar aqui. Eu fico à disposição para troca né, de dúvidas, de apoio, né? Fiquei aí com o meu e-mail, acho que o tempo está adiantado, né? Mas passamos um pouco da hora, eu falei assim, eu vou ser bem breve, mas eu acho que eu me empolguei, fui falando, e aí acabou, a gente vai lembrando das coisas e as coisas vão acontecendo, né? Mas isso é fantástico, é isso que a gente precisa, né? Então, vamos lembrar também a todos, antes de vocês irem embora, que nós começamos no dia 5 de maio com um novo grupo de pais, mas agora direcionado justamente a essa questão da pandemia, a essa questão que nós estamos todos vivenciando e tentando ajudar, né? E também das ideias que os pais trazem, nos ajudam muito, das estratégias que a gente vai discutir. Eu acho que virão muitas estratégias que os pais estão adotando dentro das suas famílias e que poderão beneficiar outras famílias também. Então, nós vamos ter 4 encontros, já estaremos divulgando isso amanhã, mas, assim, os assuntos serão muito ligados ao que nós estamos fazendo hoje para que se amenize essas dificuldades e para que os pais tenham recursos também de se apoiar e ajudar seus filhos. Então, Vera também está convidada, eu sei que você é uma pessoa assim que ocupada, mas você está sempre junto conosco, está convidada para estar no nosso próximo grupo de pais.
nos ajudando também. Tá, obrigada, bem. Vamos trabalhando. Agradecemos muito, muito, muito a tua presença, agradecemos a todos que estiveram presentes hoje também, conosco, né? E desejamos a todos uma ótima noite e, assim, grandes reflexões a respeito do que foi visto hoje. Vai dar muita coisa, muita margem para pensamentos. Obrigada, Vera, obrigada a todos. Pelo convite e boa noite a todos pela presença até agora. Obrigada, Vera. Foi um prazer.